Até aqui, o Senhor, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, tem cuidado das nossas vidas. A Ele, a nossa mais profunda gratidão. Que os senhores possam serem visitados, abençoados, que estes ensinamentos possam estarem sendo edificantes no nosso viver diário. Deixe preparado aí, se os senhores crer, seu copo com água. Libertar um povo que já acostumou em um regime de escravidão não é tarefa fácil. Escreva aí o senhor, a senhora. Libertar um povo que estão acostumados a viverem na escravidão não é tarefa das mais fáceis. No livro de João, no capítulo 8, exaltado seja a glória do Santo Espírito, na sua grandeza, Senhor, no seu poder e majestade. Nos dê sabedoria para compreendermos as tuas verdades. João 8, versículo 36. Diálogo que Cristo estava tendo com os judeus. E ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí vejam, senhores, os judeus acostumados em um regime de escravidão rejeitaram a libertação oferecida por Cristo. E aí vejam, senhores, como eles estão fazendo para se libertar a sua nação hoje. Estão tendo que usar as armas de guerra. Certamente, se a nação judaica tivesse aceitado a libertação oferecida pelo Messias, a história de Israel, a história dos judeus seriam totalmente diferentes. E ricaram muito, uma nação muito rica, muito poderosa em dinheiro, em armas de guerra, mas a mente deles ainda continua na escravidão. E aí vejam, senhores, libertar um povo que estão acostumados a viverem em um regime de escravidão não é tarefa fácil. Muitos, o corpo até sai, mas a mente continuam, a mente de escravos. O Senhor enviou Moisés para libertar o povo. Vejam, senhores, este exemplo. Aquele povo estava em um regime de escravidão, sendo escravizados por Faraó. E a mente deles estava enraizada ali no regime. Quando foram libertos,
a liberdade até fez mal para eles, porque a mente deles estava acostumada no regime de escravidão. E lá na frente eles quiseram voltar. A liberdade não fez bem para eles. Milhares deles pereceram no deserto. Aí vejam, senhores, que eu estou falando. É quase que impossível libertar um povo que estão acostumados em um regime de escravidão. E essa história dos judeus, dos israelitas, ela repete hoje dentro das igrejas. Os crentes estão vivendo em um regime de escravidão, escravizados pelas falsas doutrinas. Essas doutrinas que os senhores estão vendo aí dentro das igrejas, a armadilha do diabo para escravizar as pessoas, dom de línguas, guarda de sábado, uso do véu, e são milhares de falsas doutrinas para manterem o povo em um regime de escravidão. E o povo não percebe que eles estão sendo escravizados por estas falsas doutrinas. É um povo que Cristo libertou, mas ainda permanecem escravos, querendo que Cristo os toma pelos braços, pela mão, e liberta-os desse regime diabólico da escravidão dos ministérios dessas igrejas, essas falsas doutrinas, esse sistema que mais escraviza as pessoas do que as libertas para o reino. Então os crentes foram libertos, mas continuam escravizados por este sistema, por estas falsas doutrinas. Na mente do povo judeu, que Cristo queria os libertar, todo tipo de imundície tinha. A lei, são muitas imundícias que tem na mente do povo judeu. E estas imundícias, estas falsas doutrinas, podemos encontrá-las dentro das igrejas na atualidade, para escravizar o povo, para manter o povo em um regime de escravidão. Agora vejam, senhores, os crentes que estão dentro das igrejas estão perdendo a maior oportunidade da sua vida de terem Cristo como verdadeiro pastor das nossas almas. Acreditam, senhores, os crentes trocaram o verdadeiro pastor, os ensinamentos do verdadeiro pastor das nossas almas. Aquele, o bom pastor, que deu a vida por nós, pelas suas ovelhas. É um título mais do que merecido ao verdadeiro pastor das nossas almas.
E os crentes estão trocaram as grandezas, os ensinamentos do verdadeiro pastor das nossas almas pelos falsos pastores que estão os levando para o abismo. Aí vejam, senhores, a palavra fala que o justo, aqueles que almejam a salvação, devem viver unicamente através da sua fé, não apoiados em fé de terceiros, de pastores, de quem quer que seja. Porque se a fé deles fracassarem, a fé destes crentes irão fracassar também, conforme tem fracassado. A fé desses líderes que mais têm fracassado e juntos estão levando a fé dos crentes também, que resolveram deixar o verdadeiro pastor para seguir os falsos pastores que não entraram pela porta do redil. Por isso são enganadores, está escrito na palavra. Então, os crentes estão perdendo a grande oportunidade, a maior oportunidade de viver através da sua fé, tendo Cristo como verdadeiro pastor das nossas almas. Reprisarei tantas vezes: libertar um povo que estão acostumados a viverem em um regime de escravidão não é tarefa fácil. Cristo veio, derramou seu sangue, entregou a sua vida para nos libertar dessas falsas doutrinas que aí estão, destas imundícias que estão mais contaminando as almas daqueles que seguem essas falsas doutrinas. Mas o povo prefere viver nesse regime de escravidão. São um povo que foi liberto. Eles foram libertos, mas ainda continuam escravizados por este sistema maligno das falsas religiões. E eu reprisarei tantas vezes: os judeus rejeitaram a libertação oferecida por Cristo. E hoje, para se libertarem, para serem livres, estão recorrendo às armas de guerra. Os israelitas foram libertos, mas a mente deles ainda continuaram no exílio. Liberdade não fizeram bem para eles. E quem sabe o Senhor, a Senhora, que estão me ouvindo, pode ser um daqueles que estão sendo escravizados por estas falsas doutrinas. Vale a pena reprisarmos tantas vezes: o Filho nos libertou. Não temos que ficarmos agarrados nessas falsas doutrinas. Temos que viver unicamente através da nossa fé, tendo Cristo como verdadeiro pastor das nossas almas. Porque Ele veio para nos libertar destas falsas doutrinas, doutrinas diabólicas
que mais mantém as pessoas em um regime de escravidão. E nós não precisamos disso, porque Cristo, na sua infinita bondade, na sua infinita grandeza, nos libertou. E vejam, senhores, as igrejas seriam para ajudar as pessoas a se libertarem, para ajudar-nos a nos libertarmos. Mas isto não acontece. Elas ajudam cada vez mais a escravizar as pessoas, a manterem as pessoas em um regime de escravidão. Por mais que falamos, escrevemos, pregamos, anunciamos, mas as pessoas não entendem que eles estão vivendo em um regime de escravidão. E eu reprisarei tantas vezes: libertar um povo que estão acostumados a viverem em um regime de escravidão não é tarefa fácil. Nem Cristo deu conta de libertar esse povo, que libertaram eles, mas ainda muitos voltam para a escravidão, como se estivessem ainda na escravidão. E vejam, senhores, se o Filho nos libertar, Ele nos libertou, mas muitos ainda preferem a viverem em um regime de escravidão. Agora pegue aí o seu copo com água. Vamos entrar na presença, consagrarmos esta água para que a nossa mente, os nossos olhos físicos e espirituais possam serem abertos. Meu Pai, consagra esta água com a tua unção, com o teu poder. Quem dela participar, seus olhos físicos e espirituais serão abertos para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Exaltado seja a glória do Santo Espírito. Agora você, senhor, senhora, que quer ter Cristo como verdadeiro pastor das nossas almas, quer caminhar com a sua fé na proteção do Cordeiro, feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça este homem e esta mulher. Fortaleça, meu Pai, a fé destes. Abraça-os com o teu Santo Espírito, com a fé, meu Pai, com a fé sobrenatural, que nós possamos vencer os ardis do mal e não sermos escravizados pelas falsas doutrinas. Dê esse homem e esta mulher entendimento, sabedoria dos altos, para a glória do Santo Espírito. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.